Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso ambiente virtual de aprendizagem. Sou a professora Luciana Lobato e eu estou aqui para a gente falar um pouquinho das nossas unidades de aprendizagem de 1 a 4, da nossa disciplina de educação nas creches. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e, assim, eu espero que vocês entendam. Primeiramente, eu quero estar dizendo para vocês que esse conteúdo que a gente está compartilhando com vocês, de forma nenhuma ele substitui todas as informações que já foram colocadas lá, ou seja, as unidades, né, em si, o material, o conteúdo e todos aqueles anexos, né, as leituras complementares que vocês precisam fazer para estar desenvolvendo, né, essa disciplina, desenvolvendo todo esse conteúdo para que vocês possam fazer as avaliações, ok? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que o conteúdo que foi disponível para vocês, que está disponível para vocês, é fundamental para que vocês tenham um bom desenvolvimento. Então, vocês devem fazer a leitura dele por completo, vocês devem fazer o acesso àquelas leituras que são colocadas como complementares, para que vocês, assim, tenham 100% de aprendizado, né, e consigam entender todo o conteúdo, todos os conceitos que ali são defendidos nessas unidades, tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela para que vocês possam ter acesso aí a essa leitura e acompanhar comigo. Então vamos lá? Então, essa é a nossa unidade, nossa disciplina de educação nas creches. Então, a nossa unidade 1, ela fala sobre a história, né, a construção histórica aí do conceito de infância. Então, os principais objetivos eram compreender os conceitos de infância, criança e educação infantil na modalidade creche e compreender os papéis dos adultos responsáveis na instituição de creche e o papel da família. Então, assim, a gente precisa entender, quando a gente fala do conceito de infância, que a infância ela tem já uma perspectiva histórica e social. Então, assim, Descartes, ele diz para a gente que a infância ela é caracterizada, né, pelo o exagero, né, do aprisionamento da alma no corpo. Já Rousseau, ele defende, né, o conceito dizendo que a infância, na infância a criança, ela não é um adulto inacabado, né, ela possui o seu valor nela mesma, né? Então, em certo sentido, o que é mais importante para cada idade se basta em si mesma, né? Então, apontando que a educação, ele vem falando para a gente que a educação é um meio, né, de valorização dessa natureza infantil. Então, a gente precisa respeitar esse momento, né, do desenvolvimento da criança e entender ali que ela não pode ser ignorada, né, pela sociedade, pelos adultos, e que ela precisa de cuidados e atenção específicos, né. Então, a partir da década de 90, a gente vê que os estudos sobre as crianças, eles passam a considerar esse fenômeno social da infância e assim eles ultrapassam esses métodos aí reducionistas, tá? Então, assim, ainda falando, né, sobre o conceito de educação infantil na modalidade creche, a gente viu que a origem das instituições de atendimento à infância se deu na Europa, né? E esse desenvolvimento da vida urbana, industrial, e também devido ao agravamento das condições de vida de contingente de pessoas, e o aumento, né, dessa população, mulheres e crianças, principalmente, deram origem aí às primeiras creches. Então, elas são
apresentadas aí nesse primeiro momento como uma instituição de atenção à infância. Então, tem que ser capaz de atender os filhos das mães, né, que trabalhavam na época, né, e assim contribuindo para uma promoção da família e na prevenção da marginalidade. As propostas pedagógicas de creche e escola, hoje, elas precisam ser organizadas de forma que as crianças interajam com os adultos e outras crianças em situações variadas, construindo assim significações acerca do mundo e de si mesmos, enquanto desenvolvem formas mais complexas de sentir, pensar, solucionar problemas em clima de autonomia e cooperação. E aí a gente vê assim, como deve ser um espaço de uma creche, né? Ele deve ser um ambiente espaçoso, atraente, macio, seguro, com diversidade de materiais e brinquedos. Nesse espaço, ele deve estar organizado, né, em tempos e atividades para acolher e educar as crianças de 0 a 3 anos. E aí a gente vai falar quais as especificidades da educação infantil. A educação infantil, na modalidade Cresce, ela deve ter, né, um currículo sustentado nas relações, nas interações e em práticas educativas voltadas para a aprendizagem da cultura pelo convívio no espaço coletivo, promovendo assim, vivências que ampliam os potenciais cognitivos, afetivos e sociais. Então, nesse aspecto, né, o papel, né, dos adultos nessas instituições e o papel das famílias deve ser de interação, complementariedade e partilha. Ou seja, esses 3 grupos de adultos com os quais as crianças convivem, que são as famílias, os docentes e os demais profissionais que atuam ali na creche escola, eles devem ter esse momento de interação, né, de complemento e de partilha de todo o processo ali do desenvolvimento das crianças, ok? Esse foi um rápido assim, apanhado da unidade 1. Já na unidade 2, a gente viu a profissão docente do agente educador de creche. Nessa unidade, a gente tem os objetivos, né, de compreender os desafios propostos, né, na nossa perspectiva atual, né, da educação infantil, e compreender também as especificidades da profissão de professor do agente educador, e ainda compreender o binômio educar e cuidar na educação infantil, que é o tema lá que a gente está desenvolvendo também do nosso fórum avaliativo. Então, assim, no primeiro momento, a gente precisa entender que os desafios da educação infantil, né, na contemporaneidade, desencadeiam um processo de ruptura relacionados à condição da criança pequena e de ser e estar no mundo. Nesse sentido, né, a educação infantil, ela é mais especificamente na modalidade creche, que é o que a gente está estudando, ela possibilita, ou deve possibilitar aos pequenos estarem no espaço e no tempo ideal, né, ou ideais, para a interação e a experimentação. Isso tem que fazer parte desse processo para as crianças. E aí a gente percebe, né, que a constituição das ações sociais contextualizadas, elas são realizadas para e pelas próprias crianças, unindo de uma maneira mais próxima e direta a criação, ou melhor, a invenção do novo e as vivências pessoais compartilhadas pelos agentes educadores de creche. Nesse sentido, é necessário que se invista, né, na formação desse agente e que seja caracterizado pelo entrelaçamento da teoria e a prática, né? Ou seja, esses agentes de educadores de creche, eles devem considerar fundamental a articulação das vivências práticas com os saberes teóricos, possibilitando assim um significado às ações no seu dia a dia, socializando os conhecimentos e assim criando um contexto adequado à formação reflexiva e transformadora. Além disso, né, na educação infantil, principalmente aí nessa atuação na creche, é preciso entender que o binômio, né, cuidar e educar, ele deve ser compreendido como um processo único. Ou seja, as duas ações, elas estão
profundamente unidas, né, imbricadas. E aí eu coloco o significado dessa palavra imbricar, né, que é a questão de sobrepostas, né, elas são próximas, é uma conexão, elas não podem ser pensadas de forma separadas, tá, pessoal? É isso aí que a gente está querendo dizer com essa palavra imbricada aí. Então, nesse sentido, a gente pode afirmar que a creche ela é entendida, então, como um espaço privilegiado para a socialização que integra essas ações e experiências, que são o cuidar e educar, né? Compartilhando assim o desenvolvimento integral das crianças pequenas nos processos físico, intelectual, afetivo, social, e compreendendo assim a criança como um ser integral, completo, que aprende a ser e conviver consigo mesma e com seus pares, e com o ambiente em que a cerca, ok? Então esse movimento é um momento ímpar de encontro com o outro. Então, a gente precisa entender que, como agente educador, a gente precisa possibilitar, junto às crianças, que elas construam uma linguagem e que elas tenham experiências da descoberta do mundo, de si mesmas, né, do próprio mundo, né, e do mundo dos outros, aí, com que elas estão convivendo. Então, essa foi a nossa unidade 2. Na unidade 3, a gente já trouxe um pouquinho da legislação, né, das legislações para a educação infantil no Brasil. Então, os principais objetivos é a gente compreender a trajetória, né, da legislação em prol da educação infantil, compreender a Constituição de 1988 e a especificidade da profissão do professor para a educação infantil e compreender, né, como a LDB de 1996 trata aí a questão da educação infantil. Então, assim, nas últimas décadas a gente pôde ver, né, desde 1988, que a gente teve 5 marcos aí que imprescindíveis para o reconhecimento da criança e da educação no Brasil, que são elas: a Constituição Federal, o ECA, né, o LOAS, a resolução, né, as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica e a LDB. Então, essas 5, a gente traz aí como referência para vocês, mas a gente vai, de fato, tratar, assim, resumidamente, a questão da Constituição e da LDB, porque elas estão mais pautadas com o objetivo do curso que aborda, ou seja, o trabalho com os pequenos e o processo de formação dos professores da educação infantil, tá? Então, assim, lá no conteúdo a gente viu cada um, mas aqui a gente só vai falar rapidamente desses 2 que são aí os mais importantes, né? Vamos colocar assim, né, para que a gente entenda essa participação aí essas duas contribuições dessas 2 leis. Então, as primeiras experiências de ações que eram destinadas às crianças eram voltadas à infância desvalida. E aí a gente traz o exemplo, né, da Casa dos Expostos ou da roda. Eu trouxe até aí a figura da roda, que está mais abaixo aqui. Então, assim, essas crianças que eram rejeitadas, né, de algum momento, elas eram entregues nessas instituições, geralmente eram igrejas, e essas instituições abrigavam, né, faziam uma parte de acolhimento dessas crianças, e isso funcionou até 1874 aqui no Brasil. Então, na década de 20, com o crescimento da industrialização no Brasil, a gente vê a formação de uma nova burguesia e, assim, o estado, né, de miséria de um número significativo de pessoas, e a gente vê também começa a inserção da mulher nas fábricas. E aí essa imigração do operário europeu e o início das tensões nas relações patrão-operário colaboraram, então, para a criação de creches, né, porque elas passaram a ser aí uma reivindicação, né, da sociedade. Então, o surgimento dessas creches
foi primeiramente atendimento dessa classe trabalhadora, né? Para que, mas tinha assim um caráter de favor e não de dever social, né? Então visava somente minimizar ali os conflitos das relações de capital, nas quais a prática patronal ali balançava entre o exercício da repreensão e da concessão de benefícios sociais, e aí, de acordo com Oliveira aí, tá? Então, só para a gente entender como é que iniciou essa questão da creche no Brasil. Então, depois disso, a gente teve pequenos avanços, muito pouco significativos, até 1988, que quando foi a promulgação aí da nossa Constituição, e aí sim, no artigo 208, a Constituição traz que é dever do Estado, com a educação, e será efetivado, mediante a garantia de atendimento à creche e pré-escolas de 0 a 6 anos de idade, né? Depois, então a criança, nesse momento, ela passa a ter, a partir de 1988, garantias fundamentais ao seu desenvolvimento. E aí, com o reconhecimento de que a criança de 0 até 5 anos, ela necessita de uma formação também integral, né, nos seus aspectos aí físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, a gente começa a superar esse limite da educação somente familiar e começa a desenvolver uma nova perspectiva educacional para essas crianças. Então, com isso, a gente percebe também a valorização dos profissionais que trabalhavam nessas instituições de ensino da educação infantil, tá? Então, isso aí foi o primeiro marco que nós tivemos. Depois disso, veio a LDB, né? Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, ela provocou um grande avanço nesse sentido, pois a educação infantil ela passou a ser reconhecida como a primeira etapa da educação básica. Então, assim, primeiramente a gente teve a Constituição e depois a gente teve o fortalecimento desse papel, né, desse desenvolvimento da educação infantil, desse reconhecimento da necessidade dessas crianças através da LDB. Então, assim, a LDB diz que os municípios precisam estar incumbidos, né, dessa função, desse atendimento. Então, eles têm a obrigação de oferecer a educação infantil em creche e pré-escola, e também eles começam a olhar um pouco melhor a questão desses profissionais de educação, questão da formação continuada. Então, a partir da LDB, a gente vê que houve um avanço, tá? Então, assim, só para a gente entender que esses dois pontos foram da questão da legislação, né, da educação infantil, foram a partir desses dois momentos aí, ok? E aí, na unidade 4, a gente começa a falar um pouco das políticas públicas para a educação infantil. Então, nessa unidade, a gente tinha o objetivo de compreender o papel das políticas públicas da educação infantil, compreender a dimensão educativa das creches e compreender também a definição de uma formação específica para atuar nessa fase da educação. Então, a gente começa a perceber que há um delinear aí de ideias, né, de contribuições. Então, em 7 de abril de 99, foi homologada a resolução, né, do CNE, da CEB, que instituiu, assim, as diretrizes curriculares nacional para a educação infantil, né. Então, no artigo 3, ela trata, né, que as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil, elas devem respeitar alguns fundamentos norteadores. Então, são os princípios éticos de autonomia, responsabilidade e solidariedade, e o respeito ao bem comum. Ela deve ter princípios políticos dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Deve possuir princípios éticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. E com isso a gente percebe, né, que
as diretrizes aí curriculares nacionais da educação infantil, elas apresentam algumas funções sociopolíticas, né, e pedagógicas para a educação infantil, e aí ela traz o oferecimento de condições e recursos para que a criança tenha, né, seus direitos civis, humanos e sociais. Ela assume a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias, possibilitando assim convivência entre crianças e adultos e crianças, quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de diversas naturezas, promover a igualdade de oportunidades educacionais para essas crianças, assim como culturais, né, e possibilidades também de vivências da infância. E, além disso, construir também novas formas, né, de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com o lúdico, a democracia e a sustentabilidade do planeta, com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Então, você vê que dentro das diretrizes há um avanço maior. Então, em 1988, foi elaborado também o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, que ele tem assim, um objetivo de contribuir para o planejamento, desenvolvimento e avaliação de práticas educativas que considerem a pluralidade e diversidade étnica, religiosa, de gênero, social, cultural das crianças brasileiras, favorecendo assim a construção de propostas educativas que respondam às demandas das crianças e seus familiares nas diferentes regiões do país. Então, os referenciais, eles assinalam para a gente, né, a superação desse enfoque assistencialista que até então a gente via dentro da educação infantil, porque assim ele começou a conferir uma importância, né, o caráter pedagógico dessa educação infantil, e ela começa a trazer um embasamento, né, da teoria do desenvolvimento humano, objetivando assim atender os aspectos sociais, emocionais, cognitivos que possuem similaridade dentro de cada faixa etária da criança. Então, a gente vê todos esses envolvimentos, né? E aí, em 2006, para completar ainda mais, o MEC lança os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, né, volume 1 e 2, e essa publicação ela contém referências de qualidade para a educação infantil, a serem utilizadas pelos sistemas educacionais, por creches e pré-escolas e centros de educação infantil, que devem promover a igualdade de oportunidades educacionais e que levem em conta diferenças, diversidades e desigualdades do nosso imenso território e das muitas culturas nele presentes. Tem um objetivo aí, né, de estabelecer padrões de referência, né, orientadores para o sistema educacional, no qual se refere à organização e funcionamento das instituições de educação infantil, cabendo ainda apontar que há uma distinção de conceito que deve ser feita entre os parâmetros de qualidade e os indicadores de qualidade. Ou seja, os parâmetros de qualidade, eles são mais amplos e genéricos, diferente dos indicadores que são mais específicos e precisos, ok? É importante a gente ressaltar isso. Então, dentro dos parâmetros, a gente pode dizer que eles são definidos como referência, né? Os parâmetros, eles são um ponto de partida, um ponto de chegada e uma linha de fronteira. Já os indicadores, eles possibilitam, né, assim, a quantificação, servindo de um instrumento para aferir, né, para avaliar o nível de aplicabilidade desses parâmetros aí, ok? Então, os indicadores de qualidade da educação infantil, eles foram publicados em 2009, e também eles têm o objetivo de traduzir e detalhar esses parâmetros em indicadores operacionais, no sentido de oferecer às equipes de educadores e às comunidades atendidas pelas instituições de educação infantil um instrumento adicional de apoio ao trabalho. Esses indicadores, eles apresentam a qualidade da instituição de ensino em relação a importantes elementos de sua realidade. Então, assim, foi
um rápido apanhado que a gente fez de alguns conceitos, de algumas ideias principais abordadas nessas 4 unidades. Voltando a repetir que de maneira alguma esse material, esse vídeo, ele substitui os conteúdos que já estão disponíveis para vocês. E eu quero agradecer esse momento, essa participação, desejar a vocês excelentes estudos, né? E até um próximo momento. Tchau, tchau, hein?